Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, verso número 19, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que more na água à ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem misericórdia, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse-lhe: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui eu não estou querendo falar sobre a questão do homem ser rico ou ser pobre. Não estou pregando aqui teologia da prosperidade, né? Que muitos pregam hoje em dia: dinheiro, riqueza e o céu da boca da onça, não o céu verdadeiro, né? Então, a Bíblia nos fala que esse homem ele era um homem rico, né? Ele se vestia de maneira esplêndida, ele tinha carros de luxo, vamos conjecturar hoje, carros de luxo, mansões, tinha muito dinheiro na conta, tinha riqueza, né? O rico, ele tem muitos amigos, entre aspas, né? Que estão ali por conta da riqueza, e ali, aquele homem, ele tinha recursos, ele vivia bem, tanto, ele era um homem que não colocava Deus como prioridade na sua vida, né? Porque nós vemos que ele não teve um final glorioso. Aquele era um homem que tinha dinheiro, mas ele pensava somente no dinheiro, ele pensava somente na ganância, em obter lucros, né, financeiros, e estar bem sucedido perante a sociedade. Então todos que olhavam para aquele homem o aplaudiam, viam os bens que ele tinha, viam o dinheiro que ele tinha, então ele era respeitado, ele era ovacionado, ele era querido, né, entre aspas, né, como se diz, paparicado, né, por aquilo que ele tinha, que ele possuía. Nos dias de hoje também não é diferente. As pessoas são aí, né, paparicadas, são respeitadas pela conta que tem no banco, não pelo caráter. A pessoa às vezes é um mau caráter, é um mau exemplo, é uma mulher, é um homem de mau caráter, tem dinheiro, é corrupto, gosta de humilhar as pessoas, gosta de usar o seu dinheiro, né, para pisar no próximo, usa o dinheiro até mesmo contra o justo, contra as pessoas de bem, e são pessoas que não temem a Deus. Na situação desse homem, ele não temia a Deus. No entanto, havia um homem que também jazia à porta deste homem rico, e era um mendigo chamado Lázaro, né? Lázaro, ele era um homem pobre. Eu não quero dizer aqui que a questão do homem ser mendigo, que para ser justo tem que ser mendigo, e para ser ímpio tem que ser rico. Não quero dizer sobre isso, né? Aqui é uma condição que estava Lázaro, mas Deus quer nos prosperar. Deus não quer que o servo dele, o servo dele, se torne mendigo. Mas olhando aqui, conjecturando e vendo os fatos da Bíblia Sagrada, era um homem muito pobre, era um homem paupérrimo. E a Bíblia fala que ele desejava comer da comida que caía da mesa daquele rico. Então, aquele homem fazia muitas festas, tinha comidas deliciosas, e Lázaro não tinha nada. E a Bíblia nos fala que ele desejava comer, mas não tinha o que comer. O interessante é que ele era um homem sofrido, né? Ele era um homem sofrido, ele vivia uma vida sofrida sobre a terra. E quantos estão hoje sofrendo muito, né?
sofrendo não só questões financeiras, vai sofrendo por humilhações, né? Falta de paz, falta de alegria, falta de recursos. E nós vemos que o centro das necessidades humanas, Deus ele conhece a necessidade do homem, a necessidade de ter uma vida próspera, né? Porque riqueza, ela abrange somente dinheiro, mas a prosperidade abrange dinheiro, abrange saúde, abrange paz, abrange uma vida tranquila. É claro que nós vivemos numa vida que o tempo todo acontece uma coisa nova. O tempo todo Satanás vai criar situações para tentar nos parar, para tentar nos desanimar. Mas eu passo por uma oposição, depende de como eu reajo a essa oposição. Né? Eu reajo de maneira muito clara e enérgica. Se o inimigo vem contra mim, eu vou contra ele e vamos que vamos para cima do inimigo. Eu não vou recuar, eu não abaixo a cabeça, eu não paro o projeto para Satanás nenhum me bloquear. Porque o diabo, o que ele quer é nos parar. Quando ele para alguém, quando ele consegue bloquear alguém, acabou. Era só isso que ele queria. Ele usa uma pessoa, ele entra dentro da mente, do coração daquela pessoa, que é usada pelo diabo, para tentar parar a outra pessoa, para que a pessoa não cumpra o plano que Deus tem na vida dela e que é benefício para o reino. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e sabemos que é Satanás que envia, nós temos que dar continuidade a esse projeto e temos que passar por cima desse problema e por cima desses percalços mesmo, né? E não abaixar a cabeça para Satanás e para os seus demônios. Então aqui nós vemos que esse homem ele sofria porque ele não tinha quem o ajudasse, ele não tinha recurso financeiro, ele com certeza que não tinha família, ele não tinha irmãos. A Bíblia não relata a família de Lázaro, que estava abandonado, ele vivia ali pedindo esmola. Aquele homem tinha muito dinheiro, no entanto, era um homem avarento, era um homem que ele podia muito bem todos os dias pedir para que um mordomo da sua casa, para que um servo da sua casa colocasse comida para Lázaro comer, mas ele não fazia isso, né? Ele era avarento, ele era miserável mesmo. Tem muitas pessoas hoje que só têm dinheiro, mas não tem paz, não tem prosperidade e só pensa no umbigo dele ou dela e não pensa no próximo. Tem pessoas que infelizmente são assim. Esse homem também era assim. Então ele era um homem que não colocava Deus como prioridade. Ele colocava os bens dele como prioridade. Jesus disse que o homem ele não pode servir a Deus ou a Mamon, porque ele há de aborrecer um e agradar o outro e vice-versa. Então, o homem ele precisa adorar somente ao Deus, o Deus, nosso Deus, que é o Deus invisível, mas real. Esse é o Deus que nós temos que adorar. Então, no entanto, aqui nós vemos que esse homem, ele adorava o dinheiro dele. Ele tinha a vida de luxo dele, ele tinha a riqueza dele, ele tinha os bens dele, né? Ele achava que tudo ali girava em torno daquilo e que não existia uma eternidade. Né? Porque tem muitas pessoas hoje, elas acham que eu tenho dinheiro, eu tenho posição, né? O meu amigo é o meu dinheiro, né? Assim, tenho posição, tenho riqueza, tenho conforto, tenho tudo que eu quero. Eu não preciso de Deus. Quantas pessoas pensam dessa forma? É que Deus não é importante para ele. Mas ele não entende que ele é uma criatura do Senhor. Ele foi criado por Deus. E um dia, todos nós iremos prestar contas para aquele que nos formou e que nos criou. Nós iremos prestar contas diante de Deus do bem e do mal que tivemos feito nesta vida. E aquele homem, o tempo passa, a Bíblia fala que aquele mendigo, por nome Lázaro, morre. E aquele rico não consome. Na mesma noite, morre também o rico. Os dois morrem. A Bíblia fala que Lázaro agora vai para o paraíso, para o seio de Abraão. E o rico vai, na mesma noite, para o Hades, inferno, Geena, para um lugar de tormento. E a Bíblia fala que é onde o fogo ele não se apaga e o bicho não morre, ou seja, os vermes andam sobre a alma da pessoa, o fogo consome a sua alma, o seu corpo espiritual, a pessoa sente dores terríveis, sente o juízo divino, né, que é o juízo eterno, para aqueles que saíram desta vida sem se arrependerem dos seus pecados, sem entregarem suas vidas para Cristo. Então esse homem agora começa a estar sofrendo no Hades, está sentindo dores terríveis. E o mais interessante é que ele estava sentindo sede.
E a Bíblia fala que estava Lázaro no seio de Abraão sendo consolado. E havia um abismo que separava onde o rico estava da onde Lázaro estava. Então, o rico conseguia ver Lázaro no seio de Abraão. Porque a Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas nessa época do Velho Testamento existia, né? O abismo estava próximo. Então ele conseguia ver Lázaro sendo consolado. E ele fala, pai Abraão. E Abraão ouve o que ele está dizendo. Olha, manda que Lázaro pingue uma gota do seu suor para apagar a minha sede, para acabar com a minha sede, porque eu estou aqui queimando essa chama. E ali, Abraão fala, olha, nós estamos aqui, quem está aqui não pode passar por aí e vice-versa. Existe uma barreira entre eu e você. Você não pode estar aqui no seio de Abraão, no meu seio, e nós não podemos estar aí do seu lado, que é o Hades. Aí é o juízo eterno para você, e aqui é a salvação eterna para os que vierem para cá, né, para a mansão dos mortos. E naquele momento, aquele rico fica desesperado. Ele fala, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá, né? Eu quero anunciar para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Abraão disse assim para ele, tem Moisés e os profetas, que ouçam. Então estava na época de Moisés e os profetas, era no Velho Testamento. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco crerão que algum dos mortos possam retornar à vida e falar que existe um lugar de tormento. Então ali já estava decretado o juízo daquele homem por toda a eternidade. Não tinha mais jeito. Aquele homem iria passar a eternidade dele inteira no inferno, no Hades, no lugar de tormento eterno. Então tem muitas pessoas que estão se destinando para um lugar de tormento eterno. Ele está esquecendo do Deus que ele ouviu um dia, ele está esquecendo da salvação, ele está esquecendo da palavra de Deus, ela não tem a palavra de Deus, e infelizmente está sendo destinada para um lugar de tormento eterno, para o inferno, porque não tem temor a Deus mais. O temor, a pessoa já arrancou do coração o temor, não tem mais temor, não tem mais respeito à palavra de Deus, está indo para um lugar de sofrimento eterno. É o caso aqui deste homem. Este homem partiu e ele achou que ele poderia sair dali, né, do Hades, e pudesse pregar o evangelho para os 5 irmãos dele que estavam na terra, mas não tinha mais jeito, mas não tinha mais oportunidade. E ali Abraão disse, olha, você na vida, você tinha dinheiro, tinha fama, você teve tudo que você queria, esse aqui somente sofrimento. Esse aqui era um mendigo. Esse aqui, ele vivia uma vida de aperto, de dificuldades, de dor. Agora ele está sendo consolado e você está sendo atormentado. Agora ele está aqui no meu seio, tem paz, está aqui comigo, mas você está no lugar de sofrimento eterno. A pergunta que não quer se calar é essa. O que você vamos escolher? Aonde iremos escolher passar a nossa eternidade? A eternidade com Cristo, a eternidade com Deus, ou uma eternidade de sofrimento eterno? Essa é a pergunta que o Senhor te faz nesse dia de hoje. Porque tem pessoas que só pensam no dinheiro, só pensam na conta bancária. Eles acham que o dinheiro vai durar para sempre. Eles acham que o dinheiro vai providenciar uma eternidade de paz. Não vai. O dinheiro, ele é um ótimo servo, um péssimo senhor. Ele é um ótimo escravo, o dinheiro, quando nós temos autoridade sobre ele. Mas ele é um péssimo senhor. E aqui esse homem era servo do dinheiro, por isso que ele veio para o Hades. Mas não era só isso. Eu acredito que ele praticava muitos pecados, muitos crimes diante de Deus. Muitos erros abomináveis, ao ponto de ir para um lugar como esse, e ele teve com certeza também as mesmas oportunidades que Lázaro teve. No entanto, Lázaro temia a Deus. Para o Lázaro aqui estar no seio de Abraão, é porque Lázaro era um homem que temia a palavra de Deus.
E nós temos que ter temor de Deus. Temor é respeito. Respeito à casa de Deus, à igreja, às coisas do Senhor. Quando o homem teme, o homem respeita. Temor não é medo, é respeito, zelo. Porque tudo que nós fizermos, você pode ter certeza, vai haver uma consequência, vai haver um juízo. Se nós não honrarmos a Deus, as coisas de Deus, e Deus não quer que a gente honre Ele perante pessoas, perante multidão, não. Deus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome dele, Ele se faz presente. Ele já registrou aqui as pessoas que estão aqui nesse local. E você pode ter certeza, Ele registrou, e Ele está vendo a conduta de cada um e está examinando como cada um está servindo a Ele. Então não é no meio da multidão, onde 3 pessoas, é onde você vai, o Espírito de Deus está te vendo, está nos vendo, está vendo a nossa conduta, a nossa atitude diante dele, se a gente realmente o adora por aquilo que ele é, ou se a gente quer fazer barganha, e a gente quer fazer barganha com Deus. Acha, eu faço isso, o Senhor me dá aquilo. Deus não é obrigado a dar nada para ninguém, meu amigo. Deus já nos deu a vida, nos deu saúde, nos dá energia para trabalhar, nos dá criatividade, força para trabalhar, inteligência, sabedoria, né, oportunidades. Então, a nossa parte a gente tem que fazer. Deus não vai fazer o que a gente tem que fazer para Ele, pode ter certeza. O que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer por nós, a gente tem que fazer. Você tem sabedoria, você tem inteligência, você tem força, então vai à luta e luta pelos seus sonhos. E Deus vai te abençoar com aquilo que você fizer. E Ele vai operar um milagre. O milagre é o quê? Aquela porta que você acha que Ele vai abrir, Ele vai usar pessoas e vão te colocar naquela porta. Mas a verdade é uma só. O que eu e você podemos fazer, Deus vai fazer por nós. Então Deus não prometeu um mar de rosas para nós, é a gente que tem que fazer esse mar de rosas. A gente que tem que obedecer a palavra de Deus e fazer com que a nossa vida vire realmente um mar de rosas. A Bíblia diz em Provérbios que o coração alegre é um bom banquete contínuo. Ou seja, se eu estou com o meu coração em paz, independente das lutas, independente das perseguições, se eu estou com o meu coração em paz, e se eu estou com o meu coração alegre, eu posso passar a luta que for. Eu vou superar aquela luta, eu vou superar aquela dor de maneira positiva. E entender que aquilo que eu estou passando é uma experiência para o nome do Senhor ser glorificado lá na frente. Pena que esse homem aqui da Bíblia, ele não se arrependeu dos seus pecados. Mas você tem chance de se arrepender, tem chance de entregar a tua vida para Cristo. E não faça como o rico fez. Que a vida inteira só pensou no dinheiro, só pensou nos bens. Não pensou nem ajudar o pobre coitado Lázaro que estava na porta da mansão dele. Que ele não dava nem comida de tão avarento que ele era. Nem comida ele não dava. A Bíblia diz que o cachorro lambia as chagas de Lázaro. Olha que vida humilhante, hein? Muito bem chegar para Lázaro, tomar um banho, tomar roupas para você, roupas usadas que ele tinha, não precisava nem da nova. Comida para Lázaro já era alguma coisa, mas nem o mínimo ele fazia. Porque tem pessoas que não fazem nem o mínimo. A palavra do Senhor nos diz, na parábola dos talentos, quem é fiel no pouco é no muito. Quem é infiel no muito também quem é fiel no pouco é infiel no muito. Quem é infiel no pouco, com certeza, mas vai ter muito, vai fazer tudo errado. Se você não sabe lidar com aquilo que Deus está colocando na sua vida, enquanto você está com poucas coisas, quando você tiver muito, você vai fazer a mesma coisa. Porque é o caráter da pessoa, não são as coisas, é o caráter. Então o zelo que eu tenho da obra de Deus aqui, onde eu estou começando aqui, amanhã eu posso estar com uma multidão de gente. Eu tenho que continuar da mesma forma. Não é a quantidade, é a qualidade. E quem tem zelo, quem tem amor, faz no mínimo, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. E amanhã, quando tiver com coisas grandes, é uma coisa automática, porque é hábito. A pessoa vive daquele jeito, a pessoa tem aquele caráter. Então não tem como mudar. Agora, quem é relaxado, quem é desleixado, quem não teme a Deus, vai ser no pouco, vai ser no muito. Quem não sabe lidar com o dinheiro hoje, amanhã pode ter dinheiro, vai gastar tudo, vai acabar com tudo, porque infelizmente é a pessoa mesmo que é relaxada, que é desleixada, que não tem compromisso, que não tem caráter e que não quer mudar. Porque tem muitas pessoas que infelizmente ela não quer mudar. Ela vai para a igreja, ela ouve a palavra de Deus, ela ouve uma palestra, ela ouve uma pregação, ela ouve um conselho, ela ouve, faz tudo o contrário, porque ela não quer mudança.
Não adianta. Só que naquele grande dia, você não vai poder dizer de Deus, não ouvi, Deus não falou. Deus vai se manifestar no grande plano branco, vai falar. Eu usei o meu servo, eu usei aquele vídeo, eu usei aquele conselho, eu usei essa pessoa, eu usei várias pessoas e você não quis se arrepender. Você continuou na sua conduta pecaminosa e errônea. Então você é réu no fogo do inferno. Você está ciente do juízo final, você vai para o lago do fogo. Então, infelizmente, tem pessoas que vão passar pela vida, vão ouvir. Quantos que ouviram a palavra de Deus estão hoje no lugar de tormento, que ouviram até essa mensagem de Lázaro aqui, hoje estão queimando mares. Por quê? Ouviram, mas não se arrependeram. Ouviram, mas não creram. É aquele funcionário que é contratado pela empresa. O patrão chega, contrata ele, olha, sua função é essa e essa aqui dentro da empresa. Você chega em tal horário, você faça isso, você faça aquilo. E o cara começa a fazer tudo errado. Chega atrasado, não tem compromisso, é relaxado, é lento. O patrão manda, ele faz tudo o contrário do que o patrão manda ele fazer. E o que acontece? A lista dos demitidos, ele é o primeiro a dar na lista. E de repente o patrão chega para conversar com ele. Infelizmente não vai dar para a gente permanecer. E nós temos que fazer uns cortes aí, né? O quadro de funcionários, porque a produção caiu. Aí ele toma um susto quando ele é mandado embora. Mas não, ele fez tudo errado. Ele, quando foi contratado para uma função. O patrão conversou com ele. Falou, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso. E de repente ele começa a fazer tudo errado. Diferente daquele que chega, ele se compromete com aquela função. Ele fala, no horário é tal horário, então eu vou chegar mais cedo. Ele chega mais cedo daquele horário. Ele se compromete, ele faz as coisas com perfeição, bem feito, ele procura fazer o melhor dele naquilo que ele faz. Aí, de repente, não somente ele é efetivado na empresa, mas também ele é promovido. Promovido. É assim que acontece. É igual o reino de Deus. É aqueles que ouvem a palavra, praticam, aqueles que ouvem não fazem nada, fazem tudo errado. É a pessoa que, infelizmente, não leva a vida a sério, não leva as oportunidades a sério. Só que a vida passa e as oportunidades vão embora. Um dia, a oportunidade cessa, porque nós estaremos vivos para sempre aqui na Terra. E aí acabou. Enquanto a vida é esperança. Mas depois que a pessoa parte dessa para outra, ela não vai ter outra oportunidade. Aí é o juízo. Aí se a pessoa não se arrepender, é o juízo eterno. Se a pessoa se arrepender, ela vai para a glória. Então nós temos que escolher o que a gente quer da nossa vida hoje, agora. Quando uma pessoa morre, ela não morre. Pode ser, se for um acidente de carro, um acidente que morra várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Um avião cai, morreu um monte de gente. Né? Bateu um carro, morreu tantas pessoas. O sangue de Jesus tem poder. Aí morrem várias pessoas no mesmo dia. Mas quando geralmente uma pessoa morre com uma doença, com uma enfermidade, ela não leva ninguém com ela, ela morre sozinha. Então, só do fato de a gente entender que a gente vem nesse mundo só, em parte só, a gente tem que ter um compromisso com Deus e conosco mesmo. Porque o que eu tenho que fazer, o meu próximo não vai poder fazer comigo. O meu próximo, ele tem as obrigações dele. Ele tem que fazer por ele. Se ele não fizer por ele, quem fará por ele? Então eu tenho que fazer por mim aquilo que é da minha incumbência. E tem pessoas que não fazem nem o que é por ela. Faz tudo errado. Mas a oportunidade está tendo. É o que muitas pessoas arrumam desculpas. A vida está passando e ela não tem a Deus. Ela não quer fazer nada para Deus. Ela não se arrepende. Está igual o rico. Viveu na ilusão. Quando morreu, foi parar num lugar de tormento. Aí ele começou a pensar, puxa vida, eu tive a oportunidade, eu estava vivo, eu joguei fora. Lázaro, por mais que estava nesse estado, mas ainda se arrependeu, foi morar no seio de Abraão, foi salvo. Mas irmão, uma palavra para nós refletirmos hoje. O que é que você tem feito na sua vida? Porque uma pessoa que ela tem amor a Deus, tem temor a Deus, tem amor à vida, tudo que ela faz com amor, a pessoa pode estar no melhor restaurante de 5 estrelas, um chefe excelente de cozinha e ser o melhor chefe de cozinha. Se ela não fizer uma comida com amor,
as pessoas vão sentir. É algo impressionante. Mas a pessoa pode não ter nenhum estudo, não ter feito gastronomia, não ter estudado, não ter tido experiência no restaurante, nada. Ela faz uma comida simples, mas ela fizer com amor, com carinho. Quando você come aquela comida, você sente que o sabor é diferente. Pode não ter grandes ingredientes ali nobres, mas a comida, ela faz toda a diferença. É o que a Bíblia diz, quem é fiel no pouco e no muito. Nós temos que aprender a ser fiéis o tempo todo. Porque o que nós fazemos no secreto é o que vai se refletir no público. O que você faz no particular vai refletir no público. O que Davi fazia, cuidando das ovelhas malhadas, atrás do curral das ovelhas, refletiu depois que ele foi rei de Israel. Recebeu um trono, foi rei de milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas. Mas ele começou primeiro cuidando de poucas ovelhas, porque quem é fiel no pouco é também no muito. E nós temos que ser fiel nos pequenos começos, agradecer a Deus pelos pequenos começos que Ele nos dá. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a sua família. Que se você hoje ouviu essa palavra e quer se arrepender dos seus pecados, entregar a tua vida para Cristo, esse é o momento da tua oportunidade. Amém? Entrega a tua vida para Jesus. Deus tem uma vida nova para você. Que você possa crer que o Senhor, Ele tem um céu preparado para nós. E só basta que nós tomamos a palavra dele e obedecemos os seus mandamentos. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que você fique com essa palavra. Que você se arrependa dos teus pecados. O meu também, todos os dias, tenho que me arrepender dos meus, porque eu sou pecador. Eu sou pecador arrependido. E que você também se torne arrependido e tenha uma vida nova diante de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida com essa palavra e que você possa viver uma vida de arrependimento constante, porque aquele rico não tinha mais um lugar de arrependimento. Depois da morte, não tem mais como você se arrepender dos seus pecados, quando você está vivo. Esse é o momento da oportunidade para você entregar a tua vida para Cristo. Que você possa ficar com essa palavra e você seja abençoado em nome de Jesus.